gente, tudo bem? Aqui é a Sai, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E antes de falarmos do assunto que vocês já viram no título, que é, eu queria mandar um beijo pra minha amiga Gleice, que fez o quê? Ela assistiu o meu vídeo sobre o que fazer quando você está triste e me deu uma resposta que ela seguiu lá as dicas que eu dei e ela se sentiu bem melhor, então eu fiquei mega feliz e isso me incentivou a estar aqui gravando esse vídeo de novo, porque algumas pessoas sabem que eu tenho preguiça de vir aqui, né? Melhor, de vir não, de fazer vídeo. Então, obrigada, Gleice, pela resposta. Se vocês estiverem seguindo alguma dica ou gostarem de alguma coisa que eu falei ou fiz, coloca aqui embaixo nos comentários. Me responde no direct lá no Instagram, porque eu gosto muito de ter essa resposta, porque me motiva a estar aqui, né, neste canal maravilhoso. Então se inscreve logo e me dá esse like que eu já tô merecendo, hein? Então, saúde mental. Eu fui numa palestra que foi dada pelo Roxon Costa Pessoa, e eu fiz aqui um resuminho pra me falar bem rapidinho, porque eu sou meio tagarela, né? Então, vamos ao assunto. O cachorro não me deixa em paz, gente. Ai. Volta. Então, vamos lá. Muitas pessoas, elas acreditam que a saúde mental, ela vem porque você tá faltando com alguma coisa divina. Quando acontece que você tá doente mentalmente, as pessoas tentam te julgar que é falta de Deus, falta de religião, falta de alguma coisa. Então, essa palestra que eu fui era voltada para pessoas religiosas. E um ponto que eu achei bem interessante que o palestrante falou é que nós precisamos distinguir sobre o que é doença mental e sobre o que é provação divina. E isso me abriu muitos olhinhos para as coisas que acontecem, tanto comigo quanto com as outras pessoas, e caso aconteça com você, fica de olhinho também aberto. Porque que acontece? Vou pegar minha cola. Transtorno mental é um tipo de comportamento que causa sofrimento ao indivíduo, né, que nos machuca. Por sermos humanos, é preciso sentirmos tristeza, assim como todas as emoções. Então é normal, em todas as idades, em qualquer tipo de gênero, tanto homem, mulher, crianças, adultos, idosos, precisamos tomar cuidado sobre a questão da nossa cabecinha, sobre os transtornos, né? Cuidar bem da nossa saúde psicológica e saber distinguir se o que está acontecendo comigo é uma provação divina, é uma doença. Então a gente vai aprender um pouquinho, tipo um mínimo mesmo que eu aprendi, vou estar passando para vocês. Mas caso você se identifique com algum ponto, é bom procurar ajuda de um psicólogo, né? Que ele vai estar melhor para te auxiliar. Eu tô falando aqui o que eu aprendi numa palestra, tá bom? Então, tem um tópico que ele falou que eu achei bem interessante, que é assim: a tristeza não é ruim, porque é ela que nos prepara para as dificuldades. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente, então assistam, que lá fala muito sobre isso. Eu acho muito legal, porque trata de uma maneira bem pra criança e onde qualquer pessoa pode entender. Então, se você gosta de filmes de animação, eu super indico esse, tá bom? Que fala um pouco sobre esse assunto. Então, não é ruim você sentir tristeza, né? Porque ela vai nos preparar para as dificuldades. Então, o que é ruim é quando essa tristeza, ela não passa. Porque o que acontece? Quando a gente tá triste porque alguma coisa aconteceu, a gente sabe explicar, né? Ah, eu tô triste porque o meu cachorro morreu, então eu estou triste com isso, né? Você precisa sentir essa emoção. É normal. Agora, se você não sente, aí já não é tão normal assim, hein? Eu digo assim, eu falo de animal, mas tipo, pode ser um parente seu mesmo, né? Que pode ter acontecido, então a gente se sente triste. O que acontece é quando você tá triste e você não sabe o porquê dessa tristeza. Você só sabe que você tá muito triste, que você quer chorar, que você quer
sei lá, brigar e não sabe o porquê. Então, se você está sentindo algo parecido, precisa de uma ajuda médica, de um psicólogo, tá bom? Então, o que acontece? Agora eu vou falar sobre 6 tópicos que são úteis para identificar a depressão. Então, o primeiro tópico é a desesperança. É você deixar de ter esperança nas coisas. Você se sente cansado, perde o interesse de fazer as coisas que você gostava de fazer antes. Então, fica de olho, né? Segundo tópico é a mania. É você ter uma alegria patológica. Tipo, é quando você tá muito feliz e do nada você fica muito triste. Do nada você fica triste. Então pode ser que aconteça com você e sempre é bom observar que pode estar acontecendo com alguém do seu lado. Então é bom você ficar de olho. O terceiro tópico, ele fala sobre a euforia, que é aquela alegria que dá medo. Então, quando uma pessoa ela tá muito feliz, de modo muito eufórico, que já tá começando a te dar medo aquela alegria, então ela tá precisando muito da ajuda. Ou se você tá com algum sintomas assim. Eu tô enfatizando bastante a ajuda psicológica porque eu não tenho nenhuma formação pra falar a respeito se você tá doente ou não. Eu só tô falando algumas coisas que eu aprendi. Então, se caso você se identifique com alguma coisinha, é bom procurar ajuda, tá bom? Perguntar realmente um profissional. Outra coisa, relação. Eu fui pesquisar algumas palavras que ele utilizou, né? Muitas coisas eu tirei do slide dele, eu copiei, tirei foto, tá bom? E relação é quando uma pessoa se sente poderosa e seduzente. Só que é normal, muitas vezes, nós nos sentirmos assim. O que acontece que mostra o que é uma doença? É quando, o exemplo que ele deu, você tá se sentindo tão poderosa que você sai para fazer compras. E em vez de você comprar uma geladeira, você sai de lá com 4 geladeiras. Então, é quando você se sente tão poderoso que você quer comprar de tudo, sendo que não tem necessidade. E o quinto ponto é ansiedade. E o que ele falou, o que eu entendi, que a ansiedade é o que mais mata as pessoas. O que acontece? Porque a ansiedade, ela te preocupa intensamente com algo. Então, ele falou que a ansiedade de chegar rápido no local, ansiedade de você vai viajar amanhã e hoje já tá muito rápido, é você se preocupar com coisas que ainda nem aconteceram. E assim, e quando você tá ansioso, você acaba ficando estressado ou estressado. E quando você tá estressado, a crise de ansiedade ela é causada assim, ela falta o ar, você fica sem conseguir respirar, acelera o coração muito rápido e isso pode impulsionar um ataque cardíaco. Então, a ansiedade, pra mim, de todos esses tópicos, é um pouco mais uma das perigosas, né? Porque essa última, esse sexto tópico, me deixou preocupada, porque eu sou muito assim, que é o medo do futuro misturado com a ansiedade. Porque o que acontece? Quando eu decidi fazer o vídeo aqui, já me estendendo só um pouquinho, eu procurei no máximo não ficar tão ansiosa, porque no primeiro vídeo eu fiquei muito ansiosa, eu queria que todo mundo visse, não sei o quê. Então eu parei, eu falei, não, vou aos poucos, né? Porque é algo que eu quero fazer, porque eu quero me desconstruir, quero filmar tudo isso, sendo que eu fiz meio que esse canal para ser um diário virtual onde eu possa falar minhas ideias, onde as pessoas também possam ouvir, onde elas também possam dizer a opinião delas pra mim. Então é uma coisa assim que eu quero estar aí dentro desse meio, só que me desconstruindo e construindo e aprendendo com outras pessoas também. Assim como vocês também podem estar aprendendo alguma coisa comigo, né? Então o medo do futuro, ele é assim, que é você sofrer antecipadamente pelas coisas. Ou por problemas que ainda nem aconteceram. Eu vejo muito isso, eu sofro muito antes de acontecer, eu fico imaginando, cara, vai acontecer isso e vai dar ruim. Então, assim, é uma coisa que
maltrata muito o nosso coração e também muito todo o nosso corpo, né? Todo o nosso psicológico. Porque que acontece? A gente não dorme, fica só pensando naquilo, o cabelo cai. Então, se você tá sentindo... Eu acho que eu vejo muito isso nas mulheres, porque eu vejo isso muito na minha mãe, na minha sogra. Assim, perca de cabelo excessivo, não consegue dormir à noite. Então, essa é a preocupação que acontece. O outro tópico. Tá, como eu falei, se você sente algum tipo de transtorno, algum tipo desses tópicos, procura uma ajuda psicológica. Então, repetindo, desesperança, mania, euforia, elação, ansiedade e medo do futuro. São alguns pontos úteis para identificar uma depressão. E aí, como eu falei, no caso, se você tá passando por isso, você precisa se autoconhecer primeiro. Será que isso realmente está acontecendo? Se conhecer, se realmente for, procura ajuda psicológica. Não, mas eu tenho um amigo que tá passando por isso. Então, ele falou como a gente deve se portar quando são terceiras pessoas passando por momentos assim. Então, ele falou assim, no caso, se você conhece alguém que tá por essa situação, primeiro, que você tem que ter cuidado na forma que você fala. Por quê? A cabeça da pessoa que tá com depressão ou alguma pré-depressivo ou com alguma desses tópicos de doenças psicológicas, ela é muito sensível, a cabecinha dela tá doente. Então, o que acontece? Então o que acontece? Por isso, tudo que você fala pra ela se torna algo negativo. Por exemplo, você elogia, olha, você tá tão bonita hoje com essa roupa. Ela já vai ficar, opa, então eu não estive bonita os outros dias com as roupas que eu usei. Ou olha, ficou lindo o seu cabelo que você cortou. Aí ela já vai pensar, então quando eu tava com cabelo grande, quer dizer que eu não era bonita? Então, tipo, pra uma pessoa que tá doente, qualquer tipo de até elogio, qualquer coisa que você fale, tende a ser algo negativo. Então, se você for consolar alguém que tá passando por algum desses transtornos, um exemplo que ele deu foi o seguinte: você chega, Sabrina, você é tão bonita, você tem uma família que te apoia, por que você tá tão triste? Você tem tantas coisas, você tem escola, você tem faculdade, você não devia estar se preocupando com as coisas que estão acontecendo. O que acontece na mente de uma pessoa doente? Ela vai pensar, pô, eu sou um lixo, porque eu tenho uma família que me ama, eu tenho um bom trabalho, eu tenho filhos, sei lá, várias coisas que pra uma pessoa normal é bom, tem um salário bom, e a gente acaba dizendo, cara, eu não mereço isso, que leva pro tópico do suicídio. Gente, eu não quero me estender muito sobre esse assunto, porque como eu falei pra vocês, eu não tenho, como se fala? Eu não sou formada em nada disso pra falar, mas, tipo, muitas vezes as pessoas, elas acabam ficando pior quando a gente dá esses, tipo, começa a falar, não, mas você tem isso, você tem aquilo, ela acaba se sentindo pior, porque ela tem coisas boas, mas ela não se acha merecedora daquilo. Ou que é mais fácil ela acabar com aquela situação do que ela deixar as pessoas sofrendo, entende? Então, assim, se você for conversar com a pessoa, escuta o que ela tem pra falar. Tenta fazer que ela exponha o que ela tá sentindo. Só escuta, não precisa falar nada. Ou auxilia ela, tipo, não, a gente pode ir numa ajuda, né? A gente pode ir no médico de uma forma que ele imagine que isso não é uma coisa ruim. Porque a gente tem muito isso ainda. Ah, tu é doido, ah, tu é isso. Então, é falta de Deus. Então acontece que muitas vezes a gente acaba imaginando de uma forma porque a gente não tá passando por isso. Então tomem muito cuidado quando forem falar com as pessoas que têm algum tipo de transtorno, né? Ou realmente ser sincera com você mesmo. Poxa, eu tô precisando ir atrás de uma ajuda psicológica, eu tô precisando mudar esse ponto. Se tem algo que eu aprendi recentemente, né?
é que se algo não está dando certo por esse caminho, faz o outro. Faz o outro, que as coisas podem se tornar diferentes. Mas se você acha que não está resultando, procura ajuda psicológica, tá bom? E é isso, gente. É um assunto assim bem resumidão que eu fiz, bem mesmo passado por cima, porque eu não tenho fundamentos, vamos dizer assim, eu não estudei pra isso, então eu não posso falar com precisão. Mas se algum desses tópicos está acontecendo com você ou com alguém próximo, o importante é você procurar ajuda, beleza? Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até agora. Um super beijo e tchau!